Olá pessoal, muitíssima boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas aos nossos encontros da reflexão sobre as práticas educativas e a natureza. Hoje nós vamos receber a Gisela Dias, grande amiga, autora desse livro que vocês veem, coautora junto com a Bié, Gabriela Bento, juntamente com a Ellen Bilton. Foi editado pela Porto Editora. E hoje vamos conversar com a Gisela. Vamos só esperá-la entrar. Cláudia Tona, queridíssima, que bom que você está por aí. Então, pessoas, vamos começar essa live. Olha, acabou de cair aqui a flor da minha abóbora. Eu tenho uma abóbora na minha varanda e acabou de cair, acho que isso é um bom sinal para conversar com a nossa amiga Gisela. Que já entrou. Olá, Gi. Então, já vou convidá-la, já vou chamá-la para esse nosso bate-papo. Cadê?
Não, não. Pronto. Acionadíssima. Aguardando Gisela Dias entrar. Bom, enquanto ela entra, digo a vocês que eu organizei. Olá, Gi! Olá! Estava aqui a explicar um bocadinho antes de você entrar. Esses encontros são encontros com os meus amigos e amigas, fazedoras de sonhos na floresta, encantos, e que queiram compartilhar e a experiência e também, né, ouvir experiências dessas práticas educativas na Uhum. floresta. Gia, aconteceu alguma coisa com a tua câmera? O que que passa? Tu vê um... Ahm, e Tá agora? tapada? Tá Não, tudo tá bem agora? tapada. E agora? Aí, agora sim. Ok. É que eu estava a tentar ver-me, porque vocês estão-me a ver, mas eu não me estou a ver a mim, então fiz aqui qualquer coisa de errado. Mas vocês estão-me a ver, não estão? Eu tô a ver um Tudo bem, tudo quadro bem. atrás de ti e a ti também. Pronto, ótimo. Olha, Desculpa. fiquei muito impressionado com a repercussão desse movimento todo, né? Impressionante como o alcance, né, desse movimento está sendo positivo, né? Quanta gente interessada no assunto, né? Mesmo, isso é muito bom. Acho que estamos a encontrar as pessoas também numa boa fase de reflexão e estão com algum tempo para se dedicar assim a um pensamento mais divergente. Foi uma boa altura para propor estas conversas. Pronto, eu senti uma necessidade há tempo que estou fora das redes sociais, mas conectado com outras redes sociais, não as virtuais. E foi uma provocação da amiga Ana Letícia, a qual agradeço a inspiração, está aí nos assistindo também. E pronto. Estava aqui a divulgar o nosso ponto de encontro, que é o Uhum. livro Brincar ao Ar Livre, que eu já coloquei ele antes, né, para conectar, para as pessoas verem. Esse para mim foi o ponto de encontro com a Gisela. Digo agora a todos, isso aqui foi um Palo Santo ontem que estourou e veio direto a brasa no meu rosto, veja só, Ui, doeu. era tudo menos santo esse. Você sabe como eu cheguei a esse livro, Gil? Eu já te contei essa história ou não? Tu já me contaste, mas eu já me esqueci. Conta lá, para toda a gente também ficar a saber. Eu comprei uns livros numa Almedina da vida, numa livraria que ficava ali no naquela praça, já me Em esqueci o nome. Coimbra? Não, não, em Lisboa, Ok. no Saldanha, ali Sim. num centro comercial que tem. E comprei uns livros para a altura do mestrado. E ao visitar a estante de educação, me deparei com esse tema, brincar ao ar livre. Eu tinha comprado uns livros que acho que pela internet não tinham chegado, não estavam mais estoque, e eu recebi uns vales para retirar em livros. E pronto, fui lá escolher alguma coisa que me interessava que eu pudesse levar e acrescentar na minha pesquisa, que estava logo começando. Me deparei com esse livro de forma espontânea, ninguém me indicou, ninguém me falou de você, nada, li. E de repente estamos trabalhando juntos, né? De uma maneira ou de Uau, outra, estamos incrível. aí. Achei incrível. Depois a Gabriela Bento, eu sugeri para a professora Teresa Seabra para que ela fosse falar num ciclo de seminários lá no Isquité, que foi minha universidade, né, em Lisboa, que eu fiz um mestrado em 2017, 2018. E assim me cheguei na Gisela Dias, que Pois depois foi. acabou se apresentando a Vanessa Aires, que acabou mudando toda a Mesmo. vida. Então, Que Gi, giro. fala um pouco do projeto Fora de Portas, que deu origem do livro, se quiser. Um pouco Sim. sobre a Sereia do Jardim, que o projeto que eu visitei em Coimbra, que no Jardim da Sereia, que me deixou apaixonado, e sobre a etiquetar, que eu acho que vamos gastar a maior parte do tempo falando, né? Para a gente também fazer É possível, porque a é a nossa o paixão nosso em merchan. comum, não é? Pois. Exatamente. Pois diga, Então, se apresente então, um pouco também, né? sim, sim, sim. Então, eu sou Gi. O meu nome é Gisela, mas toda a gente me trata por Gi, principalmente as crianças e os adultos também. Portanto, eu sou a Gi.
E sou educadora há quase 20 anos. E há uns 10 anos, sei lá, foi em 2011 talvez, a instituição onde eu trabalhava, que era o Centro Social Infantil da Guarda de Baixo, do qual eu era coordenadora pedagógica, nessa altura, estávamos a fazer uma qualificação da instituição no âmbito do programa Qualis, era assim que se chamava aqui em Portugal, e fizemos formação em várias áreas. E uma delas era na área da pedagogia, obviamente, porque nós éramos uma instituição educativa com creche, jardim de infância e ATL, e chamámos até nós a Gabriela Portugal, a professora Gabriela Portugal da Universidade. Deixa eu só orientar aqui ao público brasileiro. ATL, atividades nos tempos livres, né? Pois, obrigada por me lembrares que eu estava aqui Já agora não muito... pertencemos só a Portugal, estamos a falar... Exatamente. E se eu falar muito rápido, se acharem Não, que eu estou a falar entende-se muito bem, rápido, percebe-se bem, mas alguns termos realmente para o público brasileiro não se percebe muito. Mas eu vou tentar fazer esse esforço da gente tentar falar para os dois públicos. boa, eu também. E então, nessa altura, nós chamámos até nós, a professora Gabriela Portugal, que nos veio dar formação a toda a equipa, portanto, técnicos, não técnicos, a toda a equipa, formação sobre qualidade em educação de infância. Foi uma formação que durou muitos meses, foi mesmo muito prolongada, e nessa formação ela trouxe-nos muito à realidade e ao potencial dos espaços exteriores. Um parênteses muito importante é que nós éramos uma instituição que tinha um espaço exterior incrível em seu redor, tínhamos um jardim lindíssimo, um terreno muito, muito grande. Se não me engano, era meio hectare, não? Era um hectare, era um hectare. De área exterior. Sim. Só o terreno atrás era 1 hectare e depois o jardim era mais ou menos meio hectare e tínhamos Fora ainda uma... ou ao Fora, redor. sim, a comunidade em si era um meio rural muito rico, que tinha imensas Enquanto potencialidades. você fala, eu vou expor um bocado as páginas do livro. Ok. Pode ir falando. Sim. E tínhamos ainda uma quinta pedagógica, que tinha uma vertente agrícola e uma componente pedagógica em que era suposto, portanto, nós, instituição, tirarmos o máximo partido dela, bem como outras entidades educativas da comunidade e ali à volta. E até esta formação acontecer, portanto, eu estou-me a referir ao ano 2011, nós ainda não tínhamos percebido, de facto, como tirar o melhor partido do potencial todo que o espaço exterior da instituição tinham. Então, nesta formação, que nem sequer era absolutamente direcionada para esta temática específica dos espaços exteriores, nós ficámos muito despertas para esta área e começámos a investigar um bocadinho. E então foi nessa altura que aprofundámos os nossos conhecimentos primeiro com a professora Gabriela Portugal. Em 2011 ou 2012, não me falha a memória, fizemos uma formação, levámos um grupo de 7 pessoas, portanto, educadores e educadoras de infância. Eu estava nesse grupo, tive a sorte de estar nesse grupo. Fomos fazer uma formação de uma semana em escolas da Dinamarca. Nós visitámos várias escolas, observámos contextos, tivemos a oportunidade de conversar com os técnicos de lá, tirar dúvidas sobre a formação específica que estes técnicos tinham, sobre a implementação de projetos, e foi aí que nós decidimos então encetar por um projeto pedagógico ao nível de toda a instituição no nosso espaço, para tirar proveito do espaço que tínhamos, do espaço exterior que tínhamos. Isso e foi foi quando, nessa altura, isso foi em 2012, foi nessa altura. Foi em 2012. Foi nessa altura, então, que eu comecei a trabalhar com a Gabriela Bento, que é coautora deste livro comigo, que na sequência da formação que tínhamos feito, ela veio, portanto, dar continuidade à formação, mas desta vez com uma especificidade sobre a pedagogia em espaços exteriores. Ela estava nessa altura a desenvolver o doutoramento precisamente nesta área, na Universidade de Aveiro, e ela esteve connosco a fazer formação a toda a equipa em contexto. Portanto, ela durante um ano letivo acompanhou-nos, íamos tendo formação, depois íamos ficando com algumas tarefas
para dar cumprimento durante a ausência dela como formadora e depois analisávamos as tarefas que tínhamos feito em conjunto, em equipa, com recurso a vídeos, a fotografias, etc. Isto durou um ano. No ano seguinte, portanto já estou a falar no terceiro ano de formação, ela esteve a fazer connosco um estágio profissional na instituição, o que fez com que ela fizesse um acompanhamento muito próximo de do desenvolvimento do projeto curricular de cada sala e do projeto educativo do todo da instituição. No quarto ano, ela já estava numa fase de recolha de dados, a instituição não podemos ficar com ela como colaboradora e ela ficou apenas algum tempo por semana fazendo um estudo no projeto educativo que estava a ser desenvolvido na minha sala. E é isso que este livro reflete. Portanto, o trabalho desenvolvido com um grupo de crianças que eu acompanhei do berçário até aos 3 anos. O trabalho que está aqui diz respeito ao terceiro ano que eu estive com eles, portanto, o último ano de creche, em que eles tinham entre 1 e 2 anos, alguns já a fazer 3, portanto, foi no último ano de creche. É isso que está aqui, mais ou menos, compilado neste livro, as experiências destes meninos ao longo deste ano letivo. Como é que olha, só as pessoas estão aí a perguntar do livro, né? Estão interessadas no livro, acho que foi uma boa propaganda. Ok, ótimo, claro que sim. Vou colocar aqui o site com uma indicação Sim, do livro. porque o primeiro livro saiu em inglês? Porque no âmbito eu queria ressaltar isso, né? Que santo de casa não faz milagre, né? Ninguém é profeta na própria terra. Então, um projeto português foi despertar a atenção primeiro dos ingleses. Ingleses. É verdade, portanto, em 2015 nós fizemos aqui um seminário, organizámos um seminário que teve algum destaque a nível nacional, aqui em Águeda, que era o seminário Fora de Portas, em que convidámos alguns oradores estrangeiros, entre os quais a professora Ellen Bilton, da Universidade de Reading, na Inglaterra. E ela veio cá, ficou muito, muito, muito interessada neste trabalho da minha instituição, do Centro de da Guarda de Baixo, nomeadamente no trabalho que eu estava a desenvolver com a Gabriela Bento, com este grupo de crianças. E foi ela que nos propôs fazer este trabalho. Ela é investigadora há 35 anos, interessa-se muito por perceber o que é feito por esse mundo fora, de que forma é que os educadores tiram partido do espaço exterior para o desenvolvimento das crianças, como é que isto vai fazendo por esse mundo. E achou muito, muito rico o trabalho que estávamos a desenvolver com este grupo e fez-nos esta proposta de escrever um livro e passar estas experiências para o papel. E é por isso que o primeiro livro não foi editado por uma editora portuguesa, mas pela Routledge, que é inglesa. Um ano depois, nós conseguimos que a Porta Editora quis comprar os direitos deste livro e depois deu origem então a esta segunda. É uma versão, digamos assim, do primeiro livro. Que em inglês é maior, né? Do tamanho de uma A4. Os ingleses gostam desses formatos mais escolares. É mais como se fosse uma cartilha, um livro didático mais, né? Como se fosse aqui chamamos de apostilo, vocês chamam de sebenta, né? Acho que sim, talvez. Ou não? Não sei se a tradução é essa. Não sei, se queres que diga, não sei. Pronto, em português chama-se Brincar ao Ar Livre, é uma adaptação do outro, não é uma tradução, é uma adaptação do outro livro para a nossa realidade portuguesa. E eu quero te falar, Gi, que esse livro foi um dos primeiros que li sobre o assunto de educação de infância ao ar livre. Foi o livro que foi um pontapé para mim. Eu já tinha essa referência, essa percepção, mas para mim foi um pontapé, um arranque para entender que a educação de infância não pode estar emparedada, ou o máximo possível desemparedada, né? Que até os 6 anos não faz o menor sentido sala de aula com janelas altas e cadeiras e mesas, e para mim não faz o menor sentido. Você me ajudou muito a perceber isso. No ano passado, esse livro circulou entre as educadoras de infância do Colégio UBM, colégio que eu trabalho atualmente. Né? Algumas delas estudaram, leram e partilharam, né, entre a equipe, as suas impressões e tal.
Um dos pontos, para a gente avançar também no nosso assunto do livro, e já vou emendar algumas questões que eu tinha previamente preparado. Uma das coisas que mais extraí do livro, para mim, foi a parte primeiro os mitos, né? A parte que vocês falam dos mitos, que são os Uhum, mitos de trabalhar lá fora, e depois se quiser comentar um bocadinho. Mas o que mais me agarrou é os seis tipos de brincadeira que oferecem maior risco na natureza. E que eu me uhum, lembro, eu não voltei para consultar o livro, mas acho que eu me lembro bem de cabeça, eram brincadeiras na altura, tudo que se referia à altura, a subir um barranco, a subir uma casinha na árvore, a subir uma árvore, seja o que for. Brincadeiras com ferramentas, fosse um serrote, um martelo, uma pequena uhum. faca. Brincar às escondidas, onde as crianças não ficavam Sob a vista dos adultos. exatamente. As brincadeiras de lutas, de combate, né, de espadinhas, de E galhos, com pistolas. e com pistolas e tirinhos, né, que oferece determinado risco. Brincadeiras de corrida, ou seja, em velocidade, que seja disputar uma carreira, que no Brasil dizemos disputar corrida, ou as apanhadas, que aqui dizemos pique-pega, alguma coisa assim. E Pique-pega. é bonitinho. É. E brincadeiras em locais perigosos, como a beira de um rio, de um riacho, ou próximo a um formigueiro, ou locais muito perigosos, né, com galhos secos que podem cair, etc. São esses os seis, se não me engano, acho que são esses. Acho que enumeraste todos os que estão no Fi- livro. Fiz bem a minha lição. Como é que chegaram a isso? Então, qual a maior dificuldade de trabalhar lá fora? Emenda um pouco Uhum, isso, né, sobre esses seis riscos. Se pudesse falar rapidamente sobre alguns ou uhum. todos. Já vamos aí a 20 minutos Sim, do sim, nosso sim. papo. Olha, assim muito rapidamente, eu diria que estes que estão aqui, esta seleção destas 6 dimensões de risco, foram percepcionadas no âmbito deste projeto. Porque a percepção de risco tem sempre a ver com a experiência do educador, aquilo que ele observa, na sua própria perspectiva e na perspectiva da vivência das crianças. E neste sentido, se eu tivesse escrito um livro no Jardim da Sereia, no projeto que eu tive no Jardim da Sereia, eu teria acrescentado aqui outras dimensões de risco e vou tentar explicar-me melhor. Primeiro dizer que este contacto com o risco é absolutamente essencial para responder às necessidades de curiosidade, de interesse e desenvolvimento das crianças. E segundo, que risco e perigo são coisas muito diferentes e por isso daí a importância do papel do adulto como observador, como uma pessoa atenta que antes de propor o que quer que seja, avalia esse risco e o espaço que vai propor e a atividade que vai propor para não colocar as crianças em risco, não é? Mas isto dizendo que as características do risco e o risco em si tem muito a ver, está intimamente relacionado com o espaço que nós estamos a utilizar. Porque, obviamente, que aqui, por exemplo, eu não tenho o risco, ou pelo menos só numa zona do país, é que eu tenho o risco de encontrar um animal venenoso que seja mortífero para as minhas crianças. Com Hoje certeza encontramos aí um no no nosso Brasil, bosque, sabia? exatamente, com certeza, Encontramos, o vocês aí. Fausto, o meu Uhum. compadre, encontrou uma mamãe escorpião amarelo, Ui, cheia de filhotes às costas. Eu vou postar já ao final do dia a imagem. uau! E o escorpião amarelo pode matar uma criança em questão de horas, a picada. Um adulto vai ficar aí uns 2, 3 dias de cama. E é um animal extremamente perigoso e nós temos em abundância no nosso bosque. É um dos maiores riscos que eu tenho com Pois, criança no bosque do UBM. Ou na Mata Atlântica, vou dizer assim, no contexto de Mata Atlântica aqui no ok, Brasil. É um risco. Acho que são mais perigosos do que as serpentes que nós temos. exato. Portanto, o risco Diz é o Fausto, sempre. linda escorpião, como se fosse feminino de Ui, escorpião. ui, ui. Pois é. Portanto, é ressalvar isto, que as características do risco estão intimamente relacionadas com as características do próprio espaço.
Aqui, neste livro, nós colocámos estas que foram as que estiveram mais evidentes nas experiências das crianças e também talvez as que sejam transversais, vá, digamos assim, ao brincar ao ar livre. São as que mais, com que mais nós nos confrontamos, digamos assim, as crianças mais se confrontam. E qualquer que seja a experiência que nós proporcionemos, aquilo que nós temos que ter em mente é que, primeiro, que é muito importante a criança poder contactar com o risco, precisamente para alimentar esta necessidade de curiosidade, de desenvolvimento, de conhecimento do seu próprio corpo e de conhecimento das suas próprias competências. Porque se a criança não puder usar o corpo, ela nunca vai conhecê-lo verdadeiramente e saber quais são as suas capacidades e as suas limitações. Se não contactar com o risco, também não vai saber diferenciar o risco de perigo, nem nunca saber o que é o medo. E o medo é um sentimento importante, uma sensação importante para nós também percepcionarmos o cuidado que temos que ter connosco próprios. E o efeito, né, de encarar o risco, o medo, superá-lo, né, o efeito que isso tem na criança, né, de ela, eu tenho medo disso. Mas vai, e o educador está ali inspirando, encorajando. Exatamente. E isso... Olha, as pessoas estão perguntando se o direto ou o ao vivo vai ficar registrado. Sim, vai ficar salvo também. Vou deixar salvo aqui no IGTV da Floresta Educadora. Uhum. Isso é um tema que daria para nós conversarmos durante outro live, que é o papel do educador em todo este processo. Vai anotar, podes anotar. Porque teremos uma segunda temporada. Ronda. Boa. Em junho. Qual é o tema que queres? Qual o papel do educador? Eu estava a dizer, sim. É uma sugestão minha. Dizia eu que... é que agora perdi-me. Portanto, o papel do educador nesse processo de encorajar, de levar. Exatamente. Portanto, o papel do educador é extremamente importante, e nomeadamente na percepção do risco, porque o educador tem que ter aqui um papel muito importante no sentido, precisamente, de fazer o que tu estás a lembrar, que é conferir à criança a segurança necessária e, ao mesmo tempo, ter uma intervenção muito doseada e muito equilibrada, porque facilmente lhe oferece ajuda a mais e lhe retira essa confiança, no sentido em que estamos a passar a mensagem implícita de que ele não é capaz e eu tenho mesmo que o ajudar. E o que nós queremos é que as crianças tenham oportunidades de crescimento da sua confiança, da sua autoconfiança e da autonomia. E para isso eles precisam de estar sozinhos. E essa é outra dimensão que aqui aparece salientada no livro, que é a importância das crianças poderem brincar sem estar sempre sob o olhar atento dos adultos. E nós, quem contacta com as crianças com certeza já observou isto, que é, por exemplo, dar de preferência a sensação verdadeira, mas se experimentarmos, fazermos só a experiência de dar a falsa sensação às crianças de que elas não estão a ser observadas, e basta, por exemplo, pôr 2 bebés que começaram a falar há pouco tempo com um tu, que até é transparente, mas eles sentem ali uma barreira que divide o espaço deles com o dos adultos, e automaticamente eles interagem mais e têm um comportamento mais natural e mais fluido. Portanto, as crianças têm esta necessidade, e isto é muito importante para eles se sentirem capazes de resolver problemas, de comunicar entre eles, de desenvolver estratégias de cooperação, de comunicação, de trabalho em equipa, sem recorrerem sempre à ajuda dos adultos. A organizar o grupo, né? Exatamente. No que diz respeito à questão que tu também referiste, que é as brincadeiras que são alusivas e muitas vezes relacionadas com lutas e às vezes apelidadas de violentas, nós também consideramos e observamos que isto são brincadeiras, são tipos de brincadeiras muito importantes e que a sua proibição e a sua inibição muitas vezes leva a que de facto existam comportamentos agressivos nas crianças. Ou seja, a criança, mais do que qualquer ser humano, na sua primeira infância, usa o corpo para se exprimir de todas as formas. E o corpo também é usado para exprimir toda a energia que está acumulada, para exprimir alegria, para exprimir alguma raiva, sentimentos
associados a algum descontentamento, a alguma frustração. Este tipo de brincadeiras, sendo elas de faz de conta, porque quando uma criança pega num pau, quando está a brincar lá fora e pega num pau ou numa pedra, para já confrontamos logo com uma brincadeira de faz de conta, porque as imensas possibilidades que aquele pau assume são múltiplas, não é? Tanto pode ser uma espada, como uma pistola, como uma arma, whatever. Estamos confrontados logo com esta dimensão riquíssima da imaginação. E depois estamos a dar à criança a possibilidade de exprimir emoções de uma forma lúdica. Se isto for inibido, é possível que ela o faça de uma forma mais agressiva e aí sim pode ser nocivo. Olha, tem aqui uma pergunta do André, que é um educador Sim. do Colégio BM, que ele pergunta se a disciplina de educação física desenvolve competências quanto ao risco ou ao medo, ou são experiências diferentes. Então, eu acredito que a disciplina de educação física é muito diferente, né? Tá mais ligada aos desportos, aos esportes, às regras, às normas, mas também desenvolve aqui no nosso secundário, quer dizer, o secundário daí no ensino médio daqui, a caminhada de aventura e etc. Mas eu acho que são coisas muito diferentes, né? Estar num campo de jogos ou numa quadra, do que estar em contato direto com risco, né? De brincar ao ar livre. Sim. E brincar livre ao ar livre também é muito diferente, né? Exatamente. Começa logo pelas próprias características do espaço, porque qualquer modalidade esportiva é exercida num espaço que já foi construído para aquele efeito. Quando nós estamos a falar de brincar ao ar livre, o ambiente que nós encontramos é inesperado e o inesperado traz sempre uma vertente de risco. E essa possibilidade de encontrarmos o inesperado e termos que saber lidar com o inesperado e a criança desenvolver essa capacidade, traz uma dimensão muito mais rica ao brincar. E logo por si, um espaço que é aberto, não é confinado, qualquer espaço circunscrito, à partida oferece menos possibilidades de risco, à partida. Sim, aqui alternativas para a educação, falou da educação física, assim, eu falei de forma reducionista, assim, peço desculpas, acho que fiquei muito nesse campo, porque eu falei da minha parte da educação física. Hoje, quando eu tive educação física, era focado nos esportes, há uns 15, 20 anos atrás, mais um pouquinho, uns 25, por aí. Ninguém vai perguntar. Exatamente, mas hoje eu já acredito sim que tem um trabalho. A Aline Mara, uma amiga minha, colocou assim: brincar de lutinha é bom demais. Uma vez brinquei de lutinha com ela, Gi, mas apanhei tanto. Isso tudo por causa de Vasco e Flamengo. Valente. Nossa senhora, a Aline bate doído. Tomei muita surra. Olha, deixa-me só... Diz. Só ainda em relação ao risco, há aqui uma coisa muito importante que eu gostava de dizer, que é, muitas vezes nas escolas e neste tipo de projetos, a percepção do risco é mal interpretada ou é receada pelos pais, porque existe uma falha na comunicação entre os pais e a escola, digamos assim. E eu considero que o projeto educativo deve ser promovido por todos os adultos, pelos cuidadores que estão à volta da criança. Se os pais estiverem absolutamente envolvidos neste projeto, então eles conhecem o espaço exterior, eles sabem que tipo de desafios lá existe, com um bocadinho de jeito e de envolvimento até ajudaram a construí-lo. Logo, eles vão conhecê-lo a fundo, tiveram a oportunidade de dar as suas opiniões, de dar um contributo construtivo para aquela estrutura. Por isso, o seu nível de desconfiança e o seu é inversamente proporcional à confiança e à importância que atribuem ao brincar ao ar livre. Pois é, né? Acho Sim, muito verdade. sim. Inclusive nessas brincadeiras, eu tenho um episódio que eu estava com o 5º ano, acho que há uns 2 anos ou 1 ano atrás,
e estava um dia lindo, início de verão, e fomos subir, e nós subimos um morro que temos lá, e de repente começou a passar uma ventania que em breve ia chover, mas ainda tínhamos alguns minutos, eu estava seguro disso. E uma das crianças se acelerou, subiu mais, viu um raio, um relâmpago ao longe no horizonte, e se desesperou, desceu correndo até uma parte onde as meninas estavam a ter mais dificuldade em escalar. Causou um pânico em todo mundo, dizendo que todos iam morrer, que ia cair galho na cabeça de todo mundo. Ui, Aí as meninas que já estavam travadas ficaram com mais pânico ainda. Um dos meninos também ficou em pânico, falou, não quero morrer, não quero morrer. Começou uma choradeira e foi muito difícil descontrolar. Foi uma das primeiras vezes, acho que uma das únicas imagino. vezes que eu também perdi o controle do grupo de crianças, que eles ficaram muito, muito desesperados. Eu precisei refletir muito sobre o que aconteceu por uma comunicação inadequada. Claro. Ele ativou um pânico e um medo em todo o grupo Sim, sem a sim. menor necessidade. Mas também essa brincadeira de dizer, olha, cuidado com o buraco aí, não há buraco. Ou seja, toda vez ameaçar que tem um risco, um perigo e não ser verdade. Né? Ou seja, é uma forma de comunicação Sim, sim, inadequada. sim. Né? Então Olha, não é ainda só bem que nem correr o risco em si, mas até onde podemos brincar com o risco. Né? exatamente. Ainda bem que falas nisso, porque uma das regras-chave para lidar com o risco, eu considero que é alertar as crianças para ele. E há bocado eu estava a dizer que se eu tivesse escrito alguma coisa sobre o risco quando estava no Jardim da Sereia, teria com certeza acrescentado aqui outras dimensões de risco. E porquê? Esse projeto do Jardim da Sereia aconteceu num jardim público. E para quem conhece Coimbra, era um jardim que há uns anos atrás era muito frequentado por toxicodependentes, pessoas em situação de sem-abrigo, e oferecia riscos e perigos, verdadeiros perigos, completamente diferentes com os quais nós nos confrontávamos em Aguada de Baixo, aqui em Águeda. E a primeira regra era dizer a verdade às crianças sobre os perigos que elas podiam encontrar ali. Então, foi-lhes mostrado uma seringa e foi-lhes explicado que se encontrássemos uma seringa podia ser um objeto potencialmente perigoso e que não podíamos tocar, tínhamos que chamar um adulto e mesmo um adulto E é devia... extremamente curioso e atrativo, interessante, né, para brincar, né? Elas Claro, vão claro, claro, direto tocar, né? exatamente, portanto, isto tem que ser conversado com as crianças, da mesma maneira que se calhar vocês mostram quais são os E as animais crianças também perigosos. não ficavam tão soltas assim, porque também tinha um contexto de aberta ao público, né? Circulação de pessoas que... Sim, 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 sim. Existia também essa componente, sim. No primeiro ano do projeto, Jardim da Sereia, o espaço era aberto ao público. Nós estávamos inseridos no jardim público e as pessoas circulavam. Portanto, existia, de facto, o risco ou o perigo de alguma criança ser chamada por um estranho, ser abordada por um estranho. Aí, obviamente, que esta dimensão de deixar as crianças brincar sem o olhar do adulto assumia características diferentes. Aí muitas vezes eles achavam que não estavam a ser observados, mas nós continuávamos, em algum ponto estratégico, a conectados, vê-los. né? Sim, 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 claro que sim. Sim. Agora, vamos avançar um pouquinho. O que te Vamos. inspirou ir lá para fora? O que foi que te deu o estalo? Falou, preciso estar lá fora, é o meu lugar, é Uhum. o lugar delas. E qual a maior dificuldade de trabalhar lá fora? Vamos dar cabo nessas duas questões para a gente entrar na que etiquetar? Ok, vamos, vamos. Então, o que é que me inspirou? Olha, eu acho que foi experimentar, sabes? Foi mesmo o experimentar ir com os meninos lá para fora, não numa de recreio de ir meia hora por dia ou uma hora por dia, foi experimentar fazer o dia a dia de uma creche no exterior e perceber que os níveis de bem-estar das crianças e dos adultos, e aqui tenho que admitir que teve um peso muito grande eu perceber que eu própria me sentia melhor, eram muito mais elevados. Os níveis de bem-estar das minhas crianças eram muito mais elevados, eu notava-os mais relaxados, havia muito menos conflitos do que no espaço confinado da sala.
Eles brincavam mais em pares, em pequenos grupos. Estamos a falar de crianças de 2 anos que tendencialmente, e este é um mito, é que estão sempre em conflito umas com as outras, e este contexto exterior veio contrariar completamente esta ideia de que eles só guerreavam. E por outro lado, e em simultâneo, observar níveis mais altos também de implicação, ou seja, as crianças envolviam-se muito naquilo que existia, na diversidade dos estímulos naturais que ali existiam, exploravam-nos muito afincadamente, e eu percebia que dali eles estavam a extrair conhecimento, estavam a explorar com muita avidez e que estavam a aprender. Sozinho, não é sozinhas, mas aprender por si, pela experiência, né? Por si pela experiência. O nosso trabalho na formação foi precisamente fazer a monitorização deste desenvolvimento das crianças e provar, através dos documentos legais existentes em Portugal que orientavam a creche e o jardim de infância, perceber se o desenvolvimento das crianças e a aprendizagem estava a acontecer conforme era suposto acontecer Agora, em qualquer contexto eu educativo. queria agarrar isso que você disse, Diz. porque por fazer parte da Associação Escola da Floresta, Forest School Portugal, eu conectei com inúmeros dezenas de projetos por Portugal. Trabalhei em alguns, né? Fui voluntário no Bloom, que foi meu objeto de pesquisa, colaboro com a Etiquetar, entre outros projetos que mapeei. E muita gente me pergunta qual a forma de avaliação, como, né, essas crianças são avaliadas. Ou deveriam ser avaliadas, ou se a Sharing Nature, que, né, tem um processo avaliativo, a Forest School, como é o processo avaliativo e etc. E eu sempre digo que a melhor maneira, o melhor sistema, o arranjo avaliativo que eu encontrei em Portugal foi o que você fazia em Coimbra, que eram aquelas 3 colunas que tinham 4 dimensões cada uma das colunas, que agora eu já não vou me lembrar, mas acho que estava Formação pessoal e social. Formação pessoal e social. Ciências e tecnologia, expressão e comunicação. E desses tinham 4 universos, tinham 4 áreas, né, cada um desses universos, e eram evidenciadas com fotos, com relatos, com atividades das crianças, e pronto, e ele ia montando um portfólio. Isso para mim foi incrível, eu até hoje trago isso comigo como a principal referência. O pessoal de uma escola na floresta te pergunta como era a estrutura do vosso dia. Passam o dia no espaço exterior. Vamos deixar isso para responder com a Etiquetar? Exatamente, avançar. Acho que era isso que eu ia sugerir. Porque acho que pode ter acesso ao livro e do Brincar a Natureza para saber como era em Águeda. E do Jardim da Sereia fica para uma outra hora. Acho que sim. Deixa-me só então dar aqui um lamiré sobre esta questão da monitorização e da avaliação. Sim. Eu não gosto de chamar avaliação, prefiro chamar-lhe, sei lá, acompanhamento, reflexão. E de facto o que nós, a fase em que tu me conheceste, nós fazíamos isso de uma forma muito rigorosa e era semanal. Nós fazíamos uma reflexão semanal sobre aquilo que a criança sentia, porque há uma das dimensões da educação pré-escolar que geralmente é um bocadinho descurada, que é a criança ter consciência de si própria como aprendente. E nós quisemos levar isto um bocadinho a sério e fazer com que eles participassem neste processo de reflexão. Então nós perguntávamos-lhe, eles eram conhecedores destas 3 grandes áreas que tu enumeraste, que para os brasileiros ficam a saber que são as 3 grandes áreas de educação que englobam as grandes áreas de desenvolvimento da educação de infância em Portugal, até aos 6 anos, que são a formação pessoal e social, expressão e comunicação e conhecimento do mundo. São as 3 grandes áreas... Cláudia Tona, toma nota. Está perguntando se pode partilhar. Podemos, mas toma nota. Aula ao vivo, aula ao vivo. Eu depois posso, com a autorização das minhas colegas que produziram este trabalho comigo, eu posso partilhar este slide, sim. Vai ser de muita valia. Quero te mostrar uma coisa. Lembra-se disso? Claro que lembro, foi quando tu me visitaste no Jardim da Sereia, foi quando que nos conhecemos. A Vanessa.
Que Gosto muito lindo. dessa imagem. Vou te provocar Também aqui então eu. para a gente ir suavizando os temas. Força. Vamos para que etiquetar, certo? Certo, certo, que já estamos a um quarto da A nossa nossa. casa. Vou Boa, te boa. mostrar algumas imagens para você comentar isso aqui, como foi. Oh, estava neste dia que o Rafa nos visitou com a Vanessa no Jardim da Sereia, nós estávamos a construir uma casa na árvore. Quem está lá em cima era o João, era nosso estagiário de psicologia, e nós estávamos a construir uma casa em cima da ameixoeira. E foi muito divertido, né? Foi. O Rafa Pronto. ajudou. E cena que a etiquetar. Esta É, é a minha casa, é onde eu passo os meus dias atualmente. E é o projeto onde eu estou desde agosto deste ano, que tenho estado lá a colaborar. Já pertenço a esta associação desde janeiro, com o Rafa. Estivemos na fundação dela, com a Vanessa Aires. E eu sou educadora aqui desde finais de agosto deste ano. E está a ser assim uma experiência incrível, nos moldes diferentes. Nós aqui começámos com um grupo de uma outra colega minha, com a Vanessa, a Sofia, começou com um grupo de 6 crianças só. Atualmente nós temos 13 crianças e este projeto começou com uma floresta, um terreno e um tipi, vamos sem passar. qualquer. Eu quero Vamos, passar aqui. exatamente. Que foto Este incrível. É mesmo. Este é o nosso tipi, foi num momento de remodelação em que estávamos ali a pôr um É uma chão. panorâmica, eu vou ter que mover a câmera. Estou a fazer de forma Obrigada. arcaica. Mas pronto. Nós estamos situados Isso mesmo. já não é mais assim, né? Não, Já mudou bastante coisa. não, agora tem uma pérgolazinha. Olha, eu Nós, entrei nessas imagens e ao mesmo tempo não me lembro de você ter respondido o que te levou para fora e os desafios de trabalhar lá fora. Acho que com as imagens você pode ir também construindo essas. a mim é esta, a relação, foi observar isto nas crianças, este nível de bem-estar e desenvolvimento elevadíssimo nas crianças, e eu própria sentir que sou muito mais relaxada e disponível para as crianças no espaço exterior. E eu acho que se eu toda a vida proclamei que a base de uma relação, da relação educativa é a qualidade da relação entre a criança e o adulto, então eu tenho que me render ao facto de que o melhor sítio para eu estar com as crianças é lá fora, porque é lá que eu consigo ser e estar e brincar de uma forma disponível para eles, absolutamente disponível. E quem está aqui? Esse é o Duarte, é o nosso caçulinha, este menino entrou para a Catica e está com 8 meses. Foi a única criança que nós aceitámos antes da aquisição da marcha, porque estes pais queriam muito e nós sentimos aqui uma vontade muito forte. E é o Vou nosso traduzir menino, aqui para o português do Brasil. A aquisição da marcha, vamos andar, aprender a andar. é Né? caminhar, Não é muito exatamente. usual a gente falar aquisição da marcha por aqui. Aqui sou eu e a Vanessa, Ah, no não, mas dia. quer dizer que ele aprendeu a entrar no tanque sozinho. Exatamente, ele aprendeu a entrar no tanque sozinho, exatamente, ele tem-se desenvolvido muito, muito, enormemente. Ele quando entrou na Catiquetá ele ainda não gatinhava, andava no marsúpio connosco, era adormecido no marsúpio, íamos passear com ele e com os outros meninos para a ria com o marsúpio, e neste momento depois ele começou a gatinhar, muito estimulado por tudo aquilo que acontecia à volta dele. Como podem imaginar, todas as outras crianças são estímulos fortíssimos para ele, porque ele tinha imensa vontade de ir atrás deles, de chegar aos sítios onde eles estavam. Estamos a falar num espaço amplo e bastante grande, portanto isto, à dimensão dele, é mesmo um espaço muito grande comparado com o tamanhinho das pernas dele. Ele, entretanto, começou a gatinhar, a explorar o espaço com os outros meninos lá na lama, põe pedrinhas na boca. Isto foi Eu uma aprendizagem. acompanhei um bocadinho por fotos, né? Ele Sim, sim, sim. foi Isto acompanhando. tem sido uma aprendizagem também para nós. Eu nunca tinha tido uma brincadeira com os meninos. Diz, conte-nos essa história. Por essa você não esperava, né? Que eu ia passar umas Pois fotinhas. não, umas fotos malucas. Eu acho que isto Foram foi. selecionadas a dedo.
Eu acho mesmo que isto foi quando se começou a ouvir falar em Covid e nós pusemos fraldas na cabeça e depois dizíamos que estávamos protegidos porque tínhamos fraldas São descartáveis. fraldas. Sim, são fraldas Ah, descartáveis pá, para eu brincar não com as tinha bonecas. visto. Eu estou a ver São agora que são fraldas, fraldas. Eu separei, mas tampouco tinha dado conta que era isso. sim, são fraldas. Epá, São, são bué são. malucas essas meninas, mas são uma inspiração. É, Então, e esses momentos? nós divertimos muito. Nós fazemos diariamente círculos com as crianças. Um círculo é uma assembleia de grupo, é uma reunião de grupo em que estamos todos juntos, cantamos, contamos histórias, ouvimos uns aos outros, cada um tem espaço para dizer aquilo que sente, aquilo que quer partilhar, todos são ouvidos e é precisamente isto que nós queremos treinar, é que todos se sintam escutados do coração e ouvidos com muita atenção e que as suas vontades são tidas em conta. Olha, a Raquel Capucho está a perguntar como se chama o colégio. Essas imagens são do projeto Que Etiquetar, localizado Exatamente, em Aveiro, no, em Matadussos. em Jogueira. É, exato. Etiquetar a Associação pela Cooperação com a Natureza. Nós estamos em Aveiro. Aqui é a nossa equipa, Core. Eu sou ali aquela de azul do lado esquerdo. No meio está o Bruno, que é o nosso estagiário de Psicologia. E do lado direito a Vanessa, que é a nossa main dreamer, a nossa principal fundadora, sonhadora e fundadora desta associação. Querida Foi ela irmã. Sim, sim. Foi ela que lhe deu este nome porque a Vanessa sonhou e conseguiu idealizar tudo isto quando ela estava no Nepal. E lá diz-se menina, menino diz-se que etiquetá. E então foi assim que ela batizou a nossa associação, em boa hora. Pronto. O André está falando grande inspiração, grande educadora. Obrigada, André. É, mas para dizer que a Gi ia para o UBM dar um curso, né? E não conseguimos concretizar pelos valores altos dos boletos e acabou gerando muito custo para as pessoas, né? Ficou muito difícil Verdade. arranjar isso de forma coparticipativa, né? Mas quem sabe um dia a Gi não venha a Sim, Barra sim. Mansa fazer uma formação com os nossos educadores e com toda a comunidade de Gostávamos muito. educadores. Pronto. É, vou voltar aqui algumas imagens. Aqui é a produção da Que Etiquetar. Nós temos uma horta pedagógica que fazemos com as crianças, porque isto é um projeto global e que, acima de tudo, pretende que as crianças se sintam uma parte integrante e responsável do planeta. E então nós tentamos sensibilizar de várias formas, e uma delas é através de uma pequena produção de legumes e hortícolas que fazemos para consumo próprio. Através disto nós fazemos a sensibilização para questões ambientais, fazemos um bocadinho do trabalho de hábitos alimentares, da aquisição de hábitos alimentares saudáveis, trabalhamos a questão dos consumos, etc. Pronto. Então, chegamos ao fim das imagens. Essa Esta é a entrada principal da Que Etiquetá, que me encanta muitíssimo. que E tem que sim, passar por meio de um bosque de eucaliptos. exatamente, exatamente. Os pais, para chegar àquela imagem que viram há bocado da horta e do tipi, todos os dias entram por aqui e sobem esta floresta com os filhos. Isto é E o tipi está intencional. aqui, né? Está aqui em O tipi cima, está né? lá em cima, no topo do terreno, sim. É um desafio todos os dias de manhã fazer este percurso, mas isto é intencional. Porque os pais que nos procuram também querem isto para eles. Nós na Etiquetá incluímos famílias, não temos só a criança connosco, temos as famílias inteiras do nosso lado e são famílias que querem muito Isso já foi. vivenciar a natureza também. E então começam os seus dias a levar os filhos a esta floresta. Pois, É, é uma grande então, inspiração, não? sim. A Raquel Capucho pergunta, e o espaço interior? Quer falar um bocadinho de como é? Sim, olha, na Que Etiquetá, Raquel, nós temos um espaço interior de apoio só, temos uma salinha de apoio que tem um frigorífico, tem a louça para dar suporte à alimentação, tem um muda-fraldas, toalhas e pouco mais. E é lá que as crianças fazem a cesta quando está ou muito frio ou demasiado calor, e é só uma sala de apoio.
basicamente para dar suporte à alimentação e ao descanso. Sempre que é possível, fazemos as cestas na floresta. Por exemplo, quando está calor, é muito mais agradável dormir na floresta. Temos várias camas de rede e esta A sala é temperatura é bem mesmo. mais baixa, mais fresca, né? Embaixo das É, árvores. é. E também temos como estrutura de apoio o Tipi, e essa sim é a nossa principal estrutura de apoio, e foi só com isso que nós começámos este projeto. Bastantes meses depois é que Não, tivemos não um. foi só com isso. Muito sonho, muito tutano, muita Sim, sim, cabeça, sim. Estava a falar em muita termos de mão. estrutura de apoio, Eu sei, eu muitos sei, eu sei. braços, muitos corações, estes pais incríveis que estão connosco desde o início, um grupo de voluntários, um grupo de pessoas na direção onde o Rafa também está. Somos um grupo grande, não é, Rafa? De Ah, pois. sonhadores Um e de grupo grande e lutadores. competente. Tem gente espalhada na Madeira, no Porto, com a Joana, Boa, é, em Lisboa, em Barra Mansa, no Brasil, exato. em Águeda e em Aveiro. Pronto. Que Sim, etiquetar é um, uns ramos. é. Depois poderíamos também falar da abertura do projeto em Monchique, mas pronto. Sim. Diga, eu não vou entrar nesses detalhes, eu queria duas perguntas. Que formação fizeste para te sentires preparada para ir para fora com as crianças? Qual foi o seu Uhum. processo formativo? E depois eu É, faço a segunda. eu acho que comecei Já por temos aí. só 5 minutinhos, ou menos, viu? Ok. Eu também, eu acho que já te respondi basicamente essa pergunta. Eu fiz formação, eu sou educadora de infância, tenho uma licenciatura pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Depois fiz essa Foi formação a formação com a Portugal, né? Com a com a professora Gabriela Gabriela Portugal. Portugal, sim, sim. Pois, já Entretanto, respondeu, você respondeu a primeira já, antes de eu fazer. Então não vale. já, Posso passar para outra então? podes. Como é que a etiquetar tem feito a manutenção do afeto? As coisas boas e as não tão boas decorrente da pandemia. Como é que tem sido esse processo de trabalhar Uhum, lá fora com todo mundo dentro? Eu acho que temos aí ok. 3 minutos para essa resposta, para a gente poder não terminar assim de Pois. repente a Sim, live. sim, sim, sim. Olha, foi um desafio ao qual nós demorámos um bocadinho a adaptar-nos. Começámos isto foi um ponto assente, foi manter o contacto com as famílias. Através de quê? Através de telefonemas muito regulares, através de videochamadas, semanais. Fazemos isto semanalmente com todas as famílias. Depois percebemos que as necessidades das famílias, destas 10 famílias, que são 13 crianças, porque há pares de irmãos, não eram iguais naturalmente, de família para família, então começámos a fazer encontros individuais com cada família, para perceber o que é que cada um precisa. E posso dizer que neste momento há famílias com quem nós nos encontramos por videochamada só com a mãe, para conversar, só com a mãe, porque a mãe quer algum tipo de sugestões, de apoio, conversar sobre dificuldades que está a sentir. Há uma única família que quer sugestões de atividades concretas. Há outras famílias que que pediram para nós estarmos em direto com as crianças para brincar, para cantar, para contar umas anedotas, para brincar, para fazer as coisas que costumamos fazer no dia a dia. Um, e tem sido muito por aqui, temos estado num contacto muito, muito próximo, através das redes sociais também, mas isso é para todos, não é só para as nossas famílias. Com as nossas famílias tem sido desta forma, através Olha, de Gi, cartas de correio. temos mais 1 minuto e meio e acho que seria bacana seguir a sugestão da Ana Letícia, que Que é é? sairmos e abrirmos de novo Ótimo. para a gente terminar com calmas. Eu queria tanto ouvir mais sobre isso e Está bem, responder as perguntas que chegaram. Raquel claro que Capucho, em sim. relação à burocracia, segura essa pergunta, copia, por favor, e cola na próxima. E EFOC, é assim que está, sobre a legalização da floresta encontra barreiras nas leis de Portugal. Copiem essas perguntas e entrem de novo no chat. A Natinha também copia essa pergunta. Vamos encerrar essas. Vou salvar aqui no IGTV e vamos entrar imediatamente numa próxima. Mais 10 minutinhos, Gi, você consegue ficar Sim, comigo aqui sim, conversando? sim, sim, à vontade. Então vá.
Então copiem aí Gosto. as perguntas. Eu não dei conta aqui de copiar porque faltam 30 segundos e a gente sai e entra de novo. Ok, até Então já já te então. vejo em 30 segundos. Até já.